Sejam bem-vindas e bem-vindos ao seminário A Realidade Brasileira e o Desafio dos Partidos dos Trabalhadores. Mas antes da gente começar a composição dessa mesa, a gente vai saudar a nossa turma que está acompanhando pelo Zoom. São mais de 1000 pessoas. Abram as câmeras para passar aqui no nosso telão. São mais de 1000 pessoas inscritas de todo o Brasil participando em formato online. Deem um salve, galera, aí para as pessoas que estão aqui no nosso seminário, online, presencial. Muita gente bonita do Brasil inteiro. Então, a gente vai começar agora a composição da mesa de abertura do seminário A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores. A gente convida agora para compor a mesa a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. O presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha. O líder do PT no Senado, Beto Faro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa. Representando todos os nossos bravos e bravas militantes que lutaram arduamente nas eleições municipais, assim como os prefeitos, prefeitas e vereadoras e vereadores eleitos e não eleitos, convidamos também para compor esse palco a vereadora reeleita por São Paulo, Luna Zaratini, e o prefeito de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano, e o prefeito da capital de Fortaleza, Evandro Leitão. Uma salva de palmas, gente! E agora a gente também vai convidar aquelas e aqueles que estão ajudando o Brasil, que estão ajudando na reconstrução do Brasil, que são os nossos ministros e ministras. Então, nós convidamos também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. Gente, eu estou achando essas palmas estão muito desanimados. Vamos saudar o povo com mais vontade, hein? O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O ministro da Educação, Paulo Pimenta. Camilo Santana, desculpa. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A ministra da Saúde, Nízia Trindade. A gente também vai convidar para compor aqui esse palco dessa mesa de abertura as presidentes e os presidentes dos diretórios estaduais do PT. Então, a gente vai chamar aqui alguns nomes, mas aqueles que não estiverem aqui, por favor, venham também para compor esse palco. A gente convida, então, as presidentes e os presidentes dos diretórios estaduais do PT, Evangelista Soares Siqueira de Roraima, João Maurício, do Rio de Janeiro, Kiko Seleguin, de São Paulo, Arilson Chiorato, do Paraná, Valdir Barranco, do Mato Grosso, a gente também convida para compor essa mesa o diretor-geral da Itaipu Nacional, Enio Verri. Bom, gente,
A Fundação Perseu Abramo é responsável por produzir conhecimento e informação política para vocês, dirigentes, filiados, militantes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Quem aqui já fez um curso feito pela Fundação Perseu Abramo, levanta a mão. Antes mesmo do anúncio do resultado eleitoral, a direção do Partido dos Trabalhadores solicitou à Fundação Perseu Abramo a realização desse seminário para juntos atualizar a nossa leitura sobre a realidade brasileira e também sobre a conjuntura internacional. A gente vai começar aqui as nossas boas-vindas, mas antes eu quero chamar de novo aqui o ministro da Educação, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Uma salva de palmas. Ele pediu que ser primeiro. Seja bem-vindo. A gente vai começar agora aqui. O deputado Odair Cunha, ele tem um compromisso, então a gente quer convidar ele para fazer uma saudação inicial. E aí depois a gente segue com as ordens aqui das falas. Bom, companheiros e companheiras, boa noite. Boa noite, pessoal. Para começar nosso seminário, quero cumprimentar aqui os companheiros e companheiras da mesa, na pessoa da nossa presidenta Gleice Hoffmann, do nosso companheiro Paulo Okamoto, dizer a alegria de estar aqui ao lado dos companheiros e companheiras que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nós vivemos um momento de reconstrução do Brasil. Mais uma vez, presidenta Gleice, o Partido dos Trabalhadores não falta ao Brasil, não falta ao povo brasileiro, nos mais diversos espaços que nós ocupamos, quer seja nos movimentos sociais, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos dos estados, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e, mais uma vez, no governo federal, sob a liderança do presidente Lula. Esta tarefa de reconstrução coloca para as nossas direções municipais, nos estados, aqui em Brasília, na Nacional, coloca-nos o desafio de nos reconectarmos sempre e de maneira permanente com os sonhos e com as expectativas do povo brasileiro. E aí, presidenta Gleice, presidente Paulo Okamoto, este seminário, meus companheiros e companheiras, não é ponto de chegada e nem ponto de partida, mas é um momento importante de reflexão. E eu quero dizer, meu caro ministro Rui Costa, a nossa bancada de deputados e deputadas está 100% à disposição para, a partir deste seminário, nós colaborarmos com o partido e com a fundação para reproduzirmos debates temáticos Brasil afora, para nós colocarmos toda a energia, toda a nossa disposição de deputados e deputadas para colocarmos e realizarmos estes debates Brasil afora. Porque nós sabemos que muitas dessas ideias, muitas dessas propostas precisam ter força na sociedade, para que esta força seja canalizada, seja impulsionada e seja viabilizada com projetos a serem aprovados na Câmara e no Senado Federal. Para isso, a nossa sintonia, para isso, a nossa conexão com a sociedade
E a nossa capacidade de fazer com que essa conexão tenha força e seja materializada nos projetos que nós vamos votar no Congresso Nacional é muito importante, e a bancada está 100% conectada com a iniciativa da Fundação Perseu Abramo e com a iniciativa do nosso partido. Estamos juntos na luta, porque nós sabemos que sob a liderança do presidente Lula, para construirmos um Brasil cada vez mais justo, nós precisamos estar todos muito bem irmanados, conectados, sentindo o que o povo brasileiro sente. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E essa experiência desse seminário é um passo muito importante. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse seminário. Gente, me falaram ali que vocês estão cansados, mas é porque todo mundo veio de muito longe, viajou muito tempo. Então a gente queria saber aqui, quem que é da região norte do Brasil, levanta e dá um... Então vamos dar uma salva de palmas para as nossas companheiras e companheiros do norte. Quem veio da região sul? Vamos bater palmas, gente, para as nossas companheiras, com quem a gente vai acompanhar hoje e amanhã. Centro-Oeste, Sudeste e o Nordeste, né? Então a gente agora convida o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, para fazer uma saudação. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero também cumprimentar toda a nossa turma que está aqui, em nome da nossa presidenta, companheira Gleice, cumprimentar os companheiros e as companheiras ministras que aqui estão, em nome do nosso companheiro Rui Costa, nosso ministro. Bom, gente... Alô? Bom, na verdade, gente, o que a nossa fundação está procurando fazer é atender uma determinação da nossa presidenta. A companheira Gleice, ela colocou para a direção da Fundação Perseu Abramo a seguinte discussão. Ela falou: Paulo, nós ficamos muitos anos lutando para a companheira Dilma não ser empichada, lutando para o companheiro Lula não ser preso, lutando para tirar o Lula da cadeia, lutando para eleger o Lula. Mas agora está na hora da gente pensar e revisitar o nosso povo. Está na hora da gente, de novo, fazer o que o Lula fez quando disputou a eleição de 89. Visitar o Brasil. E o companheiro e o partido resolveu atravessar de norte a sul, de leste a oeste, esse país. E talvez tenha sido a experiência mais interessante que nós, enquanto partido político, pudemos fazer. Eu tenho certeza que até hoje o Lula governa lembrando das conversas que ele teve com o povo brasileiro. Conversa que muitas vezes apresentava a solução a partir do povo brasileiro. Então, presidenta Gleice, espero que nós tenhamos organizado um evento para ajudar a gente de novo a encantar o povo brasileiro. Espero que cada companheira e cada companheiro que aqui estão reflitam, pensem, discutam, se capacitem, porque nós temos a tarefa de ficar sendo um partido que esteja transformando cada vez mais o país. Nós precisamos ter uma militância capaz de discutir o nosso projeto. Nós precisamos ter militantes que se alegram em discutir política, que seja respeitado,
É isso que nós queremos fazer, presidenta, nessas conversas que vamos ter hoje. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de discutir, daqui a pouco, o Brasil e o mundo. Como é que nós estamos vendo essa situação geopolítica dos Estados Unidos, da China, da África e outros continentes? Amanhã, nós vamos para discutir sobre a realidade brasileira. Esse país mudou. O nosso partido se transformou. A classe trabalhadora também se transformou. Suas necessidades continuam fundamentalmente mesmo. A gente vai discutir sobre o mundo do trabalho. Quem são os trabalhadores de hoje? Quem nós consideramos trabalhadores? E com isso, possibilitar que o partido reflita na sua narrativa se nós estamos ou não conversando com a classe trabalhadora. Também vamos ter a oportunidade de discutir sobre a questão da comunicação política. Porque fazer política é fundamentalmente a arte de convencer. Se a gente fala bastante, como eu estou falando aqui, mas não convenço vocês, meu trabalho foi jogado fora. O nosso trabalho foi jogado fora. Mas se a gente discute, ouve, debate e usa todas as ferramentas para convencer um cidadão, uma cidadã dos nossos projetos e coloca essas pessoas em movimento, nós estamos fazendo política. Vamos avaliar se estamos ou não fazendo política. Mas o debate, presidenta, recomendar nesses 3 países para poder continuar discutindo a ilha de desenvolvimento e de programa para esse país. Vamos discutir sobre a transição energética. Vamos discutir sobre a emergência climática, a educação que esse país precisa. Vamos discutir sobre a saúde que esse país precisa. Mais importante, a correlação de força, o porquê que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria que acontecesse. E, presidenta, um outro desafio que a senhora nos colocou, vamos também tentar entregar, presidente. Assim como integramos esse ano sobre a segurança pública, que vamos entregar um projeto mais acabado. Assim como integramos uma visão sobre a questão da religião no povo brasileiro. Assim como entregamos a questão dos trabalhadores por conta própria e também os empreendedores. Mas também vamos debater, procurar formular conhecimento, presidenta, sobre o nosso partido, sobre a democracia no nosso partido, sobre a participação dos nossos militantes, sobre como aproveitar mais os detentores de mandato para construir o nosso partido. Vamos discutir sobre o financiamento do nosso partido. E vamos discutir coisas que é muito importante para a gente ser capaz, de novo, de cantar e possibilitar o sonho para o povo brasileiro. Eu, na verdade, presidente, ia falar 2 minutos. Mas quando eu vi que tinha pouca gente que está formando na nossa fundação, eu falei, eu preciso vender o peixe. Os caras vão querer me mandar embora. Porque nós fizemos um curso de dirigente que ainda pouca gente fez. Então eu tive que aqui, viu, ministro? Vocês me desculpem aí o tempo que eu estou usando aí, mas eu tive que vender o peixe. E eu gosto muito de cumprir horário. Nós fizemos, presidente, como a senhora sabe, 3 debates preparatórios para esse evento. 3 debates. Mesmo tema. A realidade brasileira, o mundo do trabalho e também sobre a questão da comunicação. E lá na Fundação, presidente, a gente tem uma regra. O máximo que a gente atrasa é 13 minutos. 13 minutos. Para lembrar que nós somos do PT, não podemos atrasar muito. E nós vamos tentar cumprir essa regra a partir de amanhã, porque hoje não deu. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, Paulo Okamoto. A gente sabe que a realidade brasileira ela se dá nos municípios, não é mesmo também? Dentro do chão, de onde está a nossa gente. E quem aqui que fez campanha nas eleições municipais, quem foi para a rua defender a bandeira do Partido dos Trabalhadores, levanta a mão. E aí agora a gente vai chamar, representando toda a nossa militância que lutou, que defendeu a nossa bandeira, vamos chamar agora o prefeito eleito de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano. Vamos bater palmas, gente! Boa noite! Boa noite! Primeiramente, um abraço a todos os companheiros militantes, todo o nosso povo que aqui se encontra. Saudar aqui a mesa da pessoa da nossa presidenta Gleisi. Está aqui presente, todos vocês. Mas agradecer o convite para estar hoje aqui nesse encontro para o nosso partido e para todo o nosso governo, tanto o nosso governo do presidente Lula, como os nossos governos estaduais e os municípios do Brasil. Eu queria aqui ser rápido. Nós vencemos as eleições em Camaçari. Camaçari e Salvador, 2 municípios governados pela direita. Camaçari há 8 anos. Eles governam o município de Camaçari, que é a tesouraria da campanha da direita no nosso estado. E nós ganhamos a eleição no primeiro turno e depois ganhamos as eleições no segundo turno. E quem nos deu e garantiu nossa vitória foi o povão. E nós fizemos uma coisa simples, uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça. Nós começamos a organizar um movimento para escutar a sociedade, escutar o povo. E começamos a fazer pequenas reuniões. E nós rodamos o município, todo o município de Camaçari. Quando a gente chegava no encontro, pegava o microfone e antes da gente falar, a gente dava o povo para falar, para ele dizer o que estava sentindo, para ele dizer qual é o projeto que ele queria, qual era o programa de governo que ele se interessava, quais eram as prioridades de cada área, de cada setor, de cada segmento, de cada povoado, de cada bairro. E o povo foi se entusiasmando, e a gente toda semana fazia reunião com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Inclusive no Dia dos Namorados, ninguém queria que a gente fosse fazer reunião, nós marcamos, tinha mais de 2.000 pessoas participando. E esse povão nos levou à vitória. Vencemos a direita, derrotamos no primeiro turno e no segundo turno. Eles se juntaram todos, foram para Camaçari, a ACM Neto e sua tropa, e nós botamos para correr, porque nós fomos com a militância, nós fomos com o povo, nós fomos com o nosso time, comandado por Jerônimo Rodrigues, por Rui Costa, por Wagner, por nossos companheiros e companheiras, e também levamos lá o presidente Lula, que foi recebido por mais de 50.000 pessoas, que foi aplaudido em praça pública. E isso mostrou o nosso projeto para o Brasil inteiro e para a nossa Camaçari. E agora a fórmula de governar bem é estar junto com o povo. Olha aí já o que Lula trouxe para Camaçari, para a Bahia e para o Brasil. Mais Jerônimo, mais Wagner, já trouxe agora que está investindo, vai gerar 20.000 empregos. E aí eu quero fazer uma comunicação diferente. Não é só o prefeito ou a prefeita, não é só o governador, não é só o ministro, o presidente que deve falar o que está falando. A capacidade de melhorar o microfone, para a gente inverter essa realidade, passar o microfone para a população, para o povo defender o governo, deixar o povo defender o que ele está sendo beneficiado pelo governo. Não é só fazer o fala-povo nas propagandas de televisão, mas botar o povão para dizer o que é o PT, o que é que o PT está fazendo, e o PT também dizer o que é fazer a política, a gestão e a comunicação, e derrotar a direita nesse país, a derrotar o fake news, e ganhar, e derrotar a fome como nós estamos derrotando agora. Nós somos o governo que tirou o Brasil de novo do mapa da fome, que já está levando o desemprego para zero e está melhorando o nosso país a cada instante. E nós precisamos dizer isso em todos os cantos,
Precisa dizer isso no TikTok, no Instagram, em todo lugar que você... No microfone também. Um grande abraço, viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o presidente Lula! E representando todas as vereadoras, todos os vereadores que foram candidatos nessa eleição, mas, sobretudo, representando as mulheres que ousam fazer política no Brasil, a gente convida agora para fazer uso da palavra a vereadora reeleita por São Paulo, Luna Zaratini. Boa noite, companheiros e companheiras. Queria saudar todos e todas que estão aqui, em nome da nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, e também queria saudar esse espaço de debate, de reflexão, organizado pela Fundação Perseu Abramo, pelo PT. Também saudar o Diretório Nacional, que nos próximos dias vai definir as tarefas do Partido dos Trabalhadores para o próximo período. Mas eu queria saudar especialmente a militância aguerrida que foi para a rua, em cada cidade, em cada município, fazer o enfrentamento necessário nessas eleições. E saudar também os vereadores e as vereadoras eleitos e reeleitas no nosso país. É verdade que a gente passou por um processo eleitoral muito duro e muito difícil. Um processo duro porque a gente viu o fortalecimento da direita e da extrema-direita no nosso país. Mas um processo também muito difícil porque a gente não teve os resultados que esperávamos. E, principalmente, nós não tivemos o resultado que o Brasil tanto precisava. Mas também tiveram aqueles que disseram que o PT estava derrotado, que a esquerda estava derrotada e que o PT não tinha renovação. Mas eu, junto com muitos jovens, mulheres, jovens, pretos e pretas, LGBTs, mostramos que eles estavam errados. Jovens como a Natália Bonavides, como Dandara, como Vinícius, que enfrentaram eleições difíceis, que defenderam as bandeiras do PT com uma campanha aguerrida e mostraram que nós temos muito campo para crescer e tivemos vitórias políticas. Jovens nas câmaras municipais, como Duda Hidalgo, Fernanda Curti, Cari Santos, também jovens espalhados por todo o Brasil, como Pedro Rousseff, como Luísa Dulce, que construíram essa agenda de transformação. E nós, essa juventude, demonstrou que a renovação política passa pela defesa do Partido dos Trabalhadores, que é o maior instrumento da classe trabalhadora. Passa por retomar essas lutas históricas tão necessárias para o nosso país. Mas é fundamental também dizer que o governo Lula, enquanto o governo Lula retomava os programas políticos, enquanto o governo Lula retomava o diálogo com os movimentos sociais, enquanto o governo Lula apresenta uma agenda para o mundo de combate às desigualdades, de combate à fome e à miséria, a extrema-direita estava organizando um golpe. Estava até mesmo organizando um atentado ao Lula e aos nossos ministros. A extrema-direita, que nós precisamos dizer em alto e bom som: não passarão. Punição aos golpistas sem anistia. Mas saiba, presidente Lula, para encerrar a minha fala, mas saiba, presidente Lula, que você pode contar sim com a juventude. Pode contar com a juventude na agenda de luta e de mobilização. Pode contar com a juventude e com o PT para a gente poder fazer as lutas tão necessárias para o povo brasileiro e para a classe trabalhadora avançar. Que os de cima paguem a conta e que nós consigamos construir o Brasil que o povo tanto precisa. E essas lutas de agora vão reverberar na próxima eleição, porque nós reelegeremos o melhor
e o maior presidente da história do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o PT, viva a juventude, viva o Brasil! Obrigada, Luna. E agora a gente vai ouvir o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite! Bom, primeiro eu quero saudar a direção nacional do PT, toda ela, na pessoa da nossa presidenta, e dizer, Gleice, você dignificou e dignifica a história desse partido por esses anos todos à frente da direção nacional do PT. E eu quero pedir uma grande salva de palmas para essa guerreira que presidiu o PT nesses anos todos. Porque ela merece, com a forma como conduziu o partido, como conduz o partido, como dialoga com as correntes. Partido Fé, ele é presidido por mulher, o meu partido, eu boto fé, ele é presidido por mulher. E viva o Partido dos Trabalhadores, viva essa militância, é a minha primeira palavra, Grace. Mesmo onde nós perdemos, a militância do PT se reconectou com a disputa eleitoral em cada cidade. Eu sei bem, como dirigente nacional do PT e como líder do governo do presidente Lula, o que essa militância fez por esse país afora. Eu vi como o Caetano ganhou a eleição lá em Camaçari, ministro Rui Costa, mas eu vi no dia a dia a forma extraordinária como nós elegemos o único prefeito de capital, o prefeito Evandro Leitão, na cidade de Fortaleza. E lá, nós derrotamos o bolsonarismo da Gema. Nós derrotamos aqueles que lá em Fortaleza, queriam derrotar o Lula, o Camilo, o Elmano e o PT. Portanto, eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso PT, o Partido dos Trabalhadores desse país inteiro. Segundo lugar, dizer que esse seminário, Paulo Camoto, ele é central para o nosso partido. Nós temos que discutir os rumos do PT. 2 anos de governo do presidente Lula, forçosamente nós temos que fazer um balanço, porque eu penso que a principal tarefa da direção do PT não é só defender o governo, porque isso nós fazemos de sobra. Ontem, quase que eu não conseguia nem falar, Rui Costa. Nós ganhamos uma votação na Câmara por 3 votos. Eu sei o quanto vocês acompanham tudo isso. É preciso defender, mas é preciso também que o governo se conecte com toda essa militância do PT espalhada pelo país inteiro. Discutindo os projetos, dando a essa militância o crédito por tudo que esse governo está fazendo. Meu caro ex-presidente da Disseu, presente aqui nesta plenária. Eu quero dizer, companheiros e companheiras, que a nossa responsabilidade é muito grande. Discutir o PT, discutir o governo e, sobretudo, eu termino dizendo qual é o principal. Eu diria que nós temos 2 desafios nesse novo momento histórico que o PT está vivendo. Primeiro, conectar o PT com esse país, com essa militância, porque se tem uma coisa que nós não podemos dar o pé, é o que faz história, que construiu o maior partido de esquerda socialista da América Latina. E o segundo desafio, presidenta Gleice, é nós organizarmos o partido e preparar 2026. Atrair para o nosso lado, mantendo a nossa identidade, mantendo a essência do PT, que é um partido de esquerda e socialista, mas tendo capacidade política para atrair o centro, para que em 2026 a gente possa reeleger o presidente Lula, porque ele faz, e nós sabemos o quanto é grande o carinho que ele tem pelo PT. Nós nunca podemos faltar ao PT, ao Lula, porque o Lula é o PT é o Lula. Se o governo der certo, é o PT que dá certo. Se o PT der certo, é o governo que dá certo. Portanto, essas coisas estão conectadas e articuladas entre si.
E eu quero, finalmente, acabou meu tempo, dizer, vale muito, companheiros e companheiras. Eu não medirei esforço na minha missão como líder do governo do presidente Lula, dialogar com todos para estabelecer as vitórias tão necessárias, e especialmente, líder Odair, que a bancada do PT nunca me faltou, bom gás, como ontem, naquela discussão, Lindbergh, tão acirrada. Eu com medo de perder aquela votação. Arriscamos o diploma, mas deu certo, porque a oposição diz, Deus, o Lula tem sorte, Deus está do nosso lado, que continue Deus do nosso lado, porque assim nós vamos reconstruindo o Brasil com Lula presidente. Viva o PT e viva o presidente Lula, um beijo no coração! Obrigada, deputado. E antes de chamar o nosso próximo convidado, a gente quer dar uma saudação para o pessoal que está em casa, participando do seminário online. Vamos ver, o pessoal, são mais de 1000 pessoas participando pelo Zoom. Liguem a câmera, povo. A gente vai chamar agora o líder do governo no Senado, o senador Beto Faro. É líder do PT, ainda não cheguei lá ainda nessa. Mas queria saudar aqui, cumprimentar a nossa presidenta. Não vou pedir novamente, como o Guimarães pediu para vocês ficarem de pé e saudarem, mas queria lhe dizer, presidenta, da satisfação de ter esse ano, por ser líder do PT no Senado, estar junto com você na executiva e ver o esforço que você tem feito para dirigir o nosso partido. Já acompanhava, né, antes, e quero lhe parabenizar por todo o trabalho que fez à frente do nosso partido e está fazendo. Cumprimentar você, cumprimentar toda a nossa direção nacional, direção estaduais, cumprimentar aqui o nosso ministro Rui Costa, ministro Camilo, em nome deles dois, cumprimentar todos os ministros do nosso governo, um governo vitorioso, um governo que entrega, um governo que hoje nos orgulha de fazer parte, de estar junto e de construir essa história. Então, eu queria cumprimentar vocês dois, ministro Camilo, junto com o prefeito de Fortaleza, que fez, sem dúvida, eu fui daqueles que fiquei na televisão, porque ali a gente não sabia a diferença, então é daqueles que fez o Brasil inteiro acompanhar aquela apuração para que a gente pudesse garantir a vitória lá em Fortaleza, e nós todos torcendo muito, né? Porque a gente mora em outros locais do país, mas torcendo muito, porque era a nossa primeira, nesse processo de reconstrução, nossa primeira capital a ser governada pelo PT, e parabenizar vocês todos aí por essa vitória. Cumprimentar aqui nossa vereadora, que falou em nome de todos os vereadores, eu sei que tem muitos aqui. Cumprimentar aqui o Zé Disseu, em nome de todos os ex-presidentes, os outros dirigentes do nosso partido, companheiro que todos nós respeitamos muito. Cumprimentar aqui o companheiro Paulo Okamoto, que dirige a nossa fundação e que nos proporciona momentos como esse, onde mais de 1000 pessoas seguramente estão aqui, dirigentes de todo o país, todos os estados brasileiros, para que a gente possa fazer essa reflexão. Cumprimentar aqui meus parceiros, e posso falar o nome dos senadores, que aqui não tem tantos hoje, mas eu queria cumprimentar aqui o Contarato, cumprimentar aqui o Humberto, cumprimentar a Tereza. Tem companheiros que não podem estar aqui, o Jaque Wagner seguramente estaria na mesa, mas está com problema, inclusive teve uma cirurgia, passou por um processo cirúrgico, ontem voltou para o Senado para nos ajudar, e outros que estão com outra agenda, mas vão estar durante o seminário. Mas eu queria agradecer, porque nós, não tenho dúvida que nesse último tempo a gente se conectou mais com a direção partidária. Foram várias vezes em que a nossa direção, seja a presidenta, a tesoureira, outras, né, a secretária de Finanças, outras funções do partido, foi a nossa bancada para que a gente pudesse fazer reflexões, para a gente poder acertar a nossa pauta. E eu queria agradecer aqui a todos os nossos companheiros que têm sido muito comprometidos com a pauta do nosso governo e com a pauta do nosso partido lá no Senado Federal. Eu cumprimentar meus companheiros deputados, eu fui 4 mandatos, 5 mandatos, 4,5 mandatos de deputados e convivi com todos vocês aqui. Dizer à nossa militância do Brasil inteiro que, para mim, esse é um seminário extremamente importante, mais importante dos últimos tempos. Até porque a gente vai concluir o seminário e a direção do PT reúne no sábado. Nosso diretório, e convoca o nosso PED, convoca a nossa próxima eleição
para que a gente possa preparar uma nova direção. E que esse momento daqui, a primeira proposta que está circulando entre nós, para poder fazer o PED lá em julho, que esses próximos 6 meses seja de muito debate, de respeito um com o outro companheiro, porque nós podemos ter todas as diferenças, mas o PT precisa, o nosso governo precisa de unidade partidária para que a gente possa enfrentar esse próximo momento. E a gente tem que ser muito maduro, que esse seminário possa nos ajudar, inclusive com os temas que o seminário está apontando aqui, que o seminário vai estar debatendo, possa servir de instrumento para a gente poder fazer esse debate em todos os estados, nas regiões e a nível nacional. Que a gente possa sair em julho muito mais forte do que nós estamos entrando nesse PED, para que a gente possa garantir a vitória do presidente Lula, o aumento da nossa bancada de senador. Nós precisamos ter mais senadores. É lá que eles estão fazendo o planejamento para nos derrotar lá na frente em 2026. Então, nós temos que estar muito preparados para poder fazer isso. Precisa de um conjunto de reeleição e de novos companheiros, garantir uma forte bancada e aumentar o número de nossos governadores. O PT tem capacidade para isso, já fez isso e demonstrou durante toda a nossa história, e eu não tenho dúvida que não vai falhar dessa vez. Um grande abraço e bom seminário a todos, companheiros. Obrigada, senador Beto Faro. E agora a gente vai chamar o ministro Rui Costa, da Casa Civil, representando todo o time do presidente Lula, que está aqui prestigiando o nosso evento. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Quero, para a gente economizar tempo, cumprimentar toda a plateia, toda a mesa, em nome da nossa presidenta Gleice, que merece todas as homenagens pela sua dedicação, fibra, garra, determinação na condução do nosso partido. Estamos chegando agora, 31 de dezembro, completando 2 anos da posse do presidente. E eu quero iniciar essa fala, primeiro, parabenizando todos os militantes do nosso partido pela exuberante vitória esse ano nas eleições. E falo exuberante vitória porque ganhar as eleições não é somente a vitória eleitoral de ganhar ou não a prefeitura, de ganhar ou não o mandato de vereador. Nós ganhamos politicamente quando a gente sai da eleição muito maior do que a gente entrou na eleição. E o PT saiu muito maior do que entrou na eleição municipal. Basta comparar com o que foi a eleição de 2020, para quem tem dúvida disso. Alguns podem dizer, não elegemos nessa ou naquela cidade, mas o mais importante é que nós estamos, no PT e no Brasil, reconstruindo o partido e reconstruindo o país. Ao chegar a completar 2 anos de governo, nós temos que olhar e nos orgulhar como militantes, como força política, liderados pelo presidente Lula, uma liderança singular, não só no Brasil, no mundo, o que ele foi capaz de conduzir nesses 2 anos. Pegamos um país completamente desmontado nas suas políticas públicas, 80 mil casas do Minha Casa Minha Vida abandonadas, 4 mil obras da educação paralisadas, 3 mil obras da saúde paralisadas, 9 bi de escolas contratadas, Gleice, que só tinham lá de empenhados 10 mil cada uma das escolas, mais de 3 mil escolas, só no ano de 22, sem empenhar nada. Uma escola de 7 milhões, empenhando 10 mil, para o deputado chegar em 2022 e dizer que tinha levado uma escola para aquele município. Uma farra, 90 milhões de precatórios sem pagar em 22, empréstimo de 11 bi na Caixa para motorista de táxi, e quando vai se apurar, mais da metade sequer tinha carteira de motorista que teve acesso ao empréstimo. E a gente não viu o tal do mercado apontar
essa absoluta irresponsabilidade com o dinheiro público. Nós estimamos quase 200 bilhões de reais que foram torrados no ano de 22 para tentar a eleição do presidente naquele ano. E o mercado absolutamente silencioso e apoiando o discurso vazio e inconsistente do então ministro da Economia. Pois bem, o que fizemos em 2 anos? Seguindo a liderança do presidente Lula, remontamos esse país, remontamos em poucos meses 80 programas, com lei, medida provisória, decreto, portaria, recriamos ministério, criamos políticas novas, importantes para o futuro da nossa juventude, como o pé de meia. E chegamos a um dado de ter 2 anos seguidos, para quem dizia que o Brasil ia crescer. O tempo já acabou, mas eu tenho que dar mais um pouquinho de tempo. Para quem dizia que o Brasil ia crescer 1% ano que vem, o ano passado o Brasil cresceu 3,3%. E o ano passado, Gleice, foi puxado pelo agronegócio. Inicia-se esse ano as agências do tal mercado. O Brasil, no máximo, se crescer, vai ser 1,5%. Estamos em dezembro. Eles são forçados a publicar agora, em dezembro. O Brasil pode crescer 3,5% esse ano. Não mais puxado pelo agronegócio, que, em função das chuvas e das secas, decresceu. Quem puxou o crescimento esse ano foi o investimento, que agora no 3º trimestre, Gleice, bateu o número extraordinário de 17% do PIB. Quem puxou o PIB esse ano foi o investimento, foi o crescimento industrial, apoiado e incentivado por um conjunto de políticas públicas do presidente. E é o que ele resume dizendo: muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Algum dinheiro na mão de muitos é emprego e renda. E foi isso, com crédito. Só esse ano, Gleice, o crédito cresceu 15% para a pessoa jurídica, 13% para a pessoa física. É distribuído dinheiro para a economia real, não para os especuladores, que esse país está crescendo. E é crescendo com inclusão social. Alcançamos na semana passada o menor índice histórico de desemprego desse país, 6,2%. O IBGE divulga dados sucessivos de que estamos batendo números de retirada de pessoas da extrema pobreza, da pobreza. Esse país, com um conjunto de dados positivos, a construção civil, nós passamos 1.000 casas contratadas desde o lançamento do Minha Casa Minha Vida. 1 milhão de novos contratos em um ano de governo. Digo um ano, porque tem um ano que foi lançado o novo Minha Casa Minha Vida. A construção civil cresce muito mais do que o PIB. É esse país, a economia real do nosso país. Portanto, eu quero dizer, é importante que a gente faça esse e outros seminários, e quero parabenizar a direção, para a gente fazer a disputa da narrativa, ocupando cada rádio desse país, cada blog, cada conta de Instagram, cada conta de Facebook, de TikTok, seja o que for, para a gente disputar a narrativa, porque o que eles estão fazendo é antecipar as eleições de 2022, de 2026, trazendo para o presente uma tentativa de desestabilizar o governo. Mas o presidente Lula, mais do que nunca, está sereno e convicto do que nós vamos, como nós vamos chegar em 2026. Agora, acho importante, de novo, que a gente reproduza seminários como esse, para enxergar o desafio que nós temos, de enxergar qual é a sociedade com a qual nós temos que reconectar.
Já ouvi em alguns seminários e algumas reuniões, o PT, a sociedade que forjou o PT, a sociedade fordista, ela não existe mais. O mundo inteiro, e o tema seguinte será internacional. Nós estamos vivendo um momento de conflitos internacional entre nações. Um conflito intra-nações com vários países do mundo em crise, com o crescimento da direita. Quando, para muitos jovens, vídeo de 1 minuto já é vídeo muito longo. E cresce o tal do TikTok, que é 15 segundos. O desafio de discutir ideias, como discutir o futuro de em 15 segundos ou em 1 minuto. E é por isso que essa nova sociedade quer reflexão nossa. E nós temos que estar pronto para esse desafio. Eu encerro dizendo, eu não tenho dúvida, por tudo que o presidente fez, pelos resultados colhidos e que serão colhidos ao longo de 2025, que o presidente Lula chegará com força para ser reeleito presidente da República em 2026. Mas isso só não será suficiente. Nós precisamos reelegê-lo com uma base consistente na Câmara e no Senado, que possibilite bases e instrumentos e ferramentas para avançarmos muito mais num projeto país e de nação. Por isso, nós precisamos, de forma intensa, estabelecer uma estratégia, estabelecer uma política, como crescer nossa bancada federal, como garantir senadores, mesmo que sejam de partidos aliados, mas que sejam comprometidos com o projeto do presidente Lula. Isso é fundamental para que, ao ganhar a eleição de 2026, a gente consiga subir patamares mais rápidos do que o povo brasileiro espera de nós. Um abraço, que Deus nos abençoe. Obrigada, ministro. A gente sabe que fazer política no Brasil é muito difícil, mas quando se é mulher, é mais difícil ainda. E é por isso que a gente tem muito orgulho de ter na liderança do nosso partido uma presidenta. E agora a gente precisa receber com uma salva de palmas, muito calorosa, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite, companheiros, companheiras que estão aqui. É um prazer muito grande tê-los nessa noite. Esse auditório está lindo e é emocionante a gente poder olhar para tantos companheiros e companheiras que vieram de tão longe para fazer o debate político, porque se interessam pela construção do nosso partido. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós, da Direção Nacional, estamos muito alegres. Queria começar aqui cumprimentando o Paulo Camoto, nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, responsável pela organização desse seminário. Mas não só desse seminário, pela elaboração de muitos materiais, muitos textos, também pela formação da nossa militância, dos nossos dirigentes. Então, em teu nome, agradecer à Fundação e parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Cumprimentar aqui nosso ministro Rui Costa, que veio aqui representando todo o nosso time de ministros que está lutando muito para transformar o Brasil. Obrigada pela sua presença, Rui. Cumprimentar o Luiz Caetano, que representa, falou aqui representando todos os nossos prefeitos e prefeitas eleitos e eleitas agora em 2024. A Luna Zaratini, essa jovem que teve uma votação esplêndida em São Paulo, também te cumprimentar, cumprimentando todos os vereadores e vereadoras que estão aqui. Nosso líder Odair Cunha, que já saiu, e aí eu queria cumprimentar todos os parlamentares, todos os nossos deputados que estão aqui. E, em nome da nossa querida Benedita da Silva, cumprimentar todas as mulheres parlamentares. Cumprimentar o Beto Faro, nosso líder no Senado, e, em seu nome, cumprimentar toda a nossa bancada de senadores. E, com muito carinho, cumprimentar meu amigo, companheiro de caminhada, de direção nacional do PT, José Guimarães, que tem lá sido um guerreiro para defender o nosso governo e as nossas causas.
E, claro, agradecer muito a presença, Aniele, de você estar aqui, a nossa ministra, um prazer muito grande. Agradecer a presença do ministro Paulo Teixeira, agradecer a presença do ministro Camilo Santana, obrigada, Camilo, da ministra Anísia Trindade, muito obrigada. Eu vi o deputado Paulo Pimenta, mas ele teve que sair, mas quero deixar o agradecimento, que ele veio aqui trazer um abraço para todos nós. Agradecer também a presença do Enio Verri, diretor-geral da Itaipu. E cumprimentar todos os nossos presidentes de diretório estadual, que estão aqui, obrigada. Vou fazer isso, se vocês me permitem, em nome do Arius Chiorato, que é o presidente do PT do Paraná. E quero também cumprimentar com muito carinho os nossos 2 ex-presidentes que estão aqui conosco, o Rui Falcão e o José Dirceu. Obrigada pela presença de vocês. E agradecer, gente, a toda a nossa militância, agradecer a todos os nossos dirigentes, agradecer a todos que foram candidatos e candidatas nas eleições de 24. Vocês levaram as bandeiras do PT, defenderam as nossas ideias e disputaram na sociedade. Muito obrigada por esse trabalho que vocês fizeram. Muito obrigada. E esse seminário, gente, como disse o Paulo Okamoto, nós pensamos exatamente para fazer uma reflexão. E com um público que a gente acha que é o público que vai nos ajudar a fazer essa reflexão. Os dirigentes partidários, os vereadores e vereadoras eleitos, os prefeitos e prefeitas eleitos, os nossos deputados, os nossos senadores, aqueles que representam o partido e os nossos candidatos e candidatas. E eu vi que o pessoal atendeu ao nosso chamado. E a gente está fazendo esse seminário para fazer uma reflexão sobre o PT e o momento do Brasil e os desafios que nós temos. Muito se falou, depois da eleição, do que nós tínhamos que fazer, para onde a gente tinha que ir, que rumo nós tínhamos que tomar. Então, é sobre isso que nós vamos discutir no seminário. E aí, eu fiz questão de escrever alguns pontos para não deixar de falar nenhum que eu queria falar para vocês. E eu começo dizendo o seguinte, que a reflexão mais importante que podemos fazer nesse momento é sobre o papel do PT no presente e no futuro do nosso país. É compreender para que serve o partido que fundamos, sob a liderança do presidente Lula, agora em fevereiro, 45 anos. Certamente, companheiros, o PT não serve para perpetuar as estruturas sociais, políticas e econômicas injustas e excludentes que marcam a história e o presente desse país. O PT nasceu para transformá-las, lutando contra a ditadura, que ainda hoje inspira a extrema-direita, lutando contra a exploração dos trabalhadores, que mudou de formas, mas permanece na essência, lutando contra a indecente concentração da renda nas mãos dos que nos impõem a cartilha do neoliberalismo. Para que serve o PT, se não for para representar a voz e organizar politicamente a maioria que sofre com essa realidade? Se não for para denunciar as injustiças, elaborar e implantar políticas de desenvolvimento econômico com inclusão social? Para que serve o PT, se não for para garantir que as crianças e os jovens do país tenham acesso a um ensino de qualidade? Se não for para garantir o fortalecimento do SUS, o acesso universal à saúde, aos medicamentos e ao bem-estar das famílias? Para que serve o PT, se não for para que as famílias desse país tenham direito à habitação digna, com saneamento, segurança, lazer e qualidade de vida? Se não for para revolucionar um transporte público ineficiente, caro e ambientalmente insustentável? Para que serve o PT, se não for para levar o Brasil à liderança das ações ambientais, a combater o desmatamento, prevenir os desastres climáticos, educar para a preservação? Para que serve o PT, se não for para garantir o reconhecimento do direito das mulheres, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, dos deficientes, da população LGBT, de todos os que sofrem preconceito, discriminação e violência nesse país? Para que serve o PT, se não for para garantir a soberania do Brasil, defender e resgatar o patrimônio nacional que foi roubado ao povo que o construiu em transações criminosas nos anos recentes dos governos neoliberais? Se for para deixar que o preço dos combustíveis, da energia
dos serviços públicos essenciais sejam definidos com base no lucro de empresas privadas ou privatizadas, para que serviria o PT? Se for para manter a escandalosa injustiça tributária, que faz os trabalhadores pagarem os impostos, que não atingem os bancos, os poderosos setores isentos, os muitos ricos e seus herdeiros, para que serviria o PT? Se for para sacrificar aposentados, trabalhadores, a saúde, a educação, a própria economia do país, em nome da ortodoxia fiscal, como estamos vendo na Argentina, para que serviria o PT? Se for para satisfazer a ganância insaciável do sistema financeiro, sufocando o país com juros estratosféricos e assistindo impassivelmente à especulação com câmbio, para que serviria o PT? Companheiros e companheiras, essas são reflexões que devemos fazer todos os dias, para não perder de vista a missão e o próprio sentido da existência do nosso partido. Sabemos que o país mudou muito desde que o PT foi criado, e mudou ainda mais desde que chegamos ao governo com Lula pela primeira vez em 2003. Os debates que nós estamos fazendo nesse seminário, organizados pela FPA, talvez esteja chegando tarde na visão de algumas pessoas. Deveríamos estar avaliando e atualizando há mais tempo as transformações no mundo do trabalho, nas comunicações, nas demandas sociais e nos eixos da disputa política. Ocorre que o PT passou os últimos 10 anos enfrentando a maior operação de cerco e de destruição que já se armou contra um partido político na história desse país. Enquanto o sistema organizava nas redes sociais e o neoliberalismo governava a partir do golpe contra a presidenta Dilma, nós estávamos cuidando de sobreviver. Enquanto eles mitificavam o individualismo, demonizavam a política e reduziam o Estado ao mínimo, nós estávamos discutindo o lawfare, que levou Lula à prisão ilegal e perseguiu centenas e centenas de outros companheiros nossos. Esse era o foco de debate e o centro da nossa luta. É preciso recordar sempre e valorizar devidamente a resistência inigualável da militância do PT na campanha Lula Livre. Se não fosse essa militância guerreira, altiva e corajosa, nós não teríamos subido a rampa do Palácio do Planalto, porque não teríamos sequer um candidato para fazer uma aliança ampla e ganhar as eleições de 2022. Então, essa militância precisa muito do nosso agradecimento e reconhecimento, porque foram momentos muito difíceis e que nós estávamos quase que absolutamente sozinhos. Foi ali nas vigílias, nos protestos e festivais, nas nossas limitadas, mas combativas redes e nos portais da mídia independente, na construção de uma rede de apoio nacional e internacional, na batalha judicial tenaz contra a Moro e a Lava Jato, que reunimos energia para fazer de novo Lula presidente. Temos sim que atualizar nossas posições sobre as mudanças no Brasil e no mundo, mas sem jamais esquecer a razão de ainda estarmos aqui, um partido vivo, presente na vida nacional, novamente à frente do governo federal. Ainda estamos aqui porque o PT serve a um projeto de transformação, que o país está... um projeto de transformação que está cada vez mais em disputa no país. Estamos aqui porque o Brasil ainda é um país dividido pela desigualdade histórica, e agora dividido também entre o campo popular e democrático e a violência política da extrema-direita, a serviço do aprofundamento das desigualdades. A eleição do presidente Lula não significa, como pensam alguns, o fim de uma etapa para o PT. Ela é a continuidade de uma trajetória que deve nos conduzir a uma sociedade melhor, mais humana e solidária, com direitos e oportunidades para todos e todas, na construção permanente da transformação rumo à justiça, que o sistema capitalista não se mostrou capaz de promover. É para cumprir esta missão que serve o PT. E esse seminário tem importante papel de iniciar nosso debate sobre a atualização de nossos posicionamentos e da organização partidária, que vai se estender
durante todo o processo de eleição da nova direção do PT, no início de julho do próximo ano. Um processo que deve envolver nossa militância, nossos dirigentes e até mesmo os nossos simpatizantes, que deve resultar na ação programática clara que irá conduzir o partido pelos próximos 4 anos e será fundamental para preparar o processo eleitoral de 2026 para reconduzir Lula novamente à presidência da República, numa sólida aliança com o campo popular e democrático. É com esse espírito que temos de pautar o debate que começa hoje, sem jamais esquecermos o que nos trouxe até aqui. Obrigada pela presença de cada um e de cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo pessoal que estava atrás, aqui nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada, governadora Fátima Bezerra, que chegou aqui, nosso orgulho, governadora querida. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a todos vocês que fazem o dia a dia do PT, a luta e o orgulho desse partido. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras!